Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Tá na Escritura de hoje. Quando estamos felizes em ter você aqui, hoje nós vamos ter um assunto muito legal, um assunto muito diverso, muito discutido, desde as rodas mais simples de teologia até as mais avançadas. O pessoal muitas vezes se discute, sempre questiona, sempre se pergunta sobre essas coisas. É uma pergunta muito repetida e hoje a gente está aqui para sanar de vez essas suas dúvidas sobre esse assunto muito importante. E você que está chegando aí agora, já quero te convidar a você curtir esse vídeo, compartilha com os teus amigos, manda lá no WhatsApp, diz, olha, tá começando o podcast, tá na escritura, hoje você precisa ver esse vídeo, vamos acompanhar juntos, vamos assistir juntos, porque hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é sobre o crente tem que dar dízimo. Sabe, a gente sempre tem esse questionamento sobre, não gosto de dar dízimo, não gosto de ofertar, não gosto de fazer isso, aquilo, mas antes da gente continuar e falar muito mais sobre esse tema, quero passar a palavra para o nosso querido pastor Franco Júnior, para ele dar as boas-vindas a você também e se apresentar na noite de hoje. Olá, meus queridos, boa noite. Prazer mais uma vez estar aqui. E o assunto de hoje, independente se você está chegando na igreja agora, se você é um crente maduro, experiente, com certeza em alguma etapa da sua vida você vai tratar sobre esse assunto, dízimo na igreja. E é isso mesmo. E aí sempre vai ter aqueles questionamentos, como é que eu tenho que dar, se eu tenho que dar todo mês, se eu tal quanto, se eu ganho mais uma coisa que eu vendi nesse mês, eu tenho que dar também, além do meu salário. A gente tem muitos questionamentos sobre o que é o dízimo, se eu realmente tenho que dar. Tem as perguntas que muitas vezes a gente sempre vê na internet aí, um monte de gente que é meio avarento mesmo, não quer ofertar na igreja, não entende como é que funciona a questão da igreja, mas para a gente partir para o nosso vídeo realmente aqui, entender sobre todo esse assunto, comenta, compartilha, já coloca a tua pergunta aí, já coloca a tua opinião, a gente já vai lançar aqui uma enquete logo de começo, para saber se você concorda em dar dízimo, se você concorda em ofertar, como que você entende isso, a gente vai lançar já uma enquete aqui, e aí você já pode ir votando, já pode ir colocando o teu comentário e a tua opinião, porque é sempre válido, a gente sempre gosta muito de ouvir o que vocês têm para dizer, para a gente poder compartilhar, comentar e levar o ensino até você e a tua família e abençoar tudo que você tem feito no reino. Então, vamos lá, pastor. O crente precisa dar dízimo? É obrigado o crente verdadeiramente dar dízimo ainda nos dias de hoje? Eu acho que aí tem uma pergunta, um fator complicador, porque quando você diz nos dias de hoje, dá a entender de que em algum momento a gente era obrigado, agora não é obrigado, e eu acho que é nisso aí que gera um grande problema, né? Quando se fala do dízimo, as pessoas entendem assim, o dízimo antes era obrigado, agora não é obrigado. Na verdade, nós precisamos entender o dízimo não apenas como uma lei mosaica, mas como um princípio bíblico, né? As pessoas às vezes querem dizer, e a gente vai tratar aqui de um dos problemas, é essa questão sentimental, às vezes de entendimento, mas a questão é que o dízimo não deve ser encarado apenas como uma lei mosaica. E aí as pessoas vão dizer, a lei foi extinta, a gente não tem mais que seguir a lei. Não, não é bem assim, né? Existem alguns preceitos veterotestamentários que são princípios. Então, esses a gente tem que observar, é o que a gente vai tentar apresentar aqui. Pois muito bem. Sempre que a gente muitas vezes fala sobre dízimo, você vê em discussões, desde nos comentários da rede social, em alguma postagem, nós sempre percebemos que as pessoas tendem a não quero dar dízimo, não gosto, isso não está na lei, Jesus nunca falou, não sei onde começa, e todo mundo sempre acha alguma coisa. E esse muitas vezes é o problema que a gente encontra no meio realmente das igrejas, né? Todo mundo que acha alguma coisa, que acaba não entendendo nada ou não sabe de onde é que vem. Muitas vezes sempre com algum versículo perdido ou citando alguma coisa meio perdida na Bíblia, mas hoje, como a gente disse para vocês, sempre a nossa intenção é que você aprenda, que você aplique e que você compartilhe a palavra de Deus ensinando, principalmente sobre esse assunto mais uma vez, para que você seja bênção na sua igreja, que você consiga ofertar, consiga dizimar e que você sempre viva sobre essa questão baseado nos princípios bíblicos. Então, para a gente começar a entender sobre esse assunto, a gente precisa saber de onde é que vem todo o primeiro princípio do dízimo, pastor. Como é que se nasce realmente o princípio do dízimo lá do Antigo Testamento, para que a gente venha compreendendo ao passar das eras como é que chegou até aqui os princípios que a gente entende hoje. Bom, quando a gente olha para o dízimo, eu não posso olhar para o dízimo apenas por uma questão da lei mosaica. Isso por quê? Porque muito antes de nós termos
a lei mosaica, já existia o dízimo. Por exemplo, nós vamos ter ali 700 anos antes da lei mosaica, nós vamos ter uma situação registrada lá em Hebreus sobre o dízimo ofertado a Melquisedeque, rei de Salém. E o que é que nós temos ali é Abraão dizimando a Melquisedeque. Só que, entenda, é feito o dízimo, é dado o dízimo ali, mas não existia a lei mosaica. A lei mosaica só vai surgir 700 anos depois desse episódio. Então, eu não tenho como atribuir essa questão da lei mosaica ao dízimo, porque antes da lei mosaica já existia o dízimo. Quando a lei mosaica é instituída, o que nós vamos ter agora é os preceitos desse dízimo, como devem ser, quando devem ser. Então, nós vamos ter ali, por exemplo, a instrução do dízimo para sustentar os levitas, já que eles não herdaram terra. Nós vamos ver também que dentro desse mesmo preceito, os levitas dizimam. Então, ali na lei mosaica, ele vai apenas estabelecer como deve ser feito. Nós vamos ter, por exemplo, a descrição de que existia um dízimo anual, existia um dízimo a cada 3 anos, era o dízimo das festas. Então, tudo isso está estabelecido dentro da lei mosaica. Mas fora da lei mosaica, volto a repetir, mesmo 700 anos antes da lei mosaica, dos 2000 anos antes de Cristo, já existia a oferta, já existia o dízimo. A gente vê isso, por exemplo, aí não como o dízimo, mas essa questão da oferta, a gente vai diferenciar, ela está presente lá em Gênesis, lá no Éden, né? Quando eles saem, não no Éden, mas quando logo após a saída deles do Éden, um dos irmãos vai ofertar, o Senhor aceita a oferta de um, rejeita a oferta do outro. Então, nós vamos ver que essa questão de oferta e dízimo sempre esteve presente entre o povo de Deus. A pergunta é, não existia ainda a lei mosaica, nem com Melquisedeque, quando Abraão dizima a Melquisedeque, e muito menos quando vemos os dois irmãos ali, tanto Caim quanto Abel, que vão ofertar ao Senhor. Quem foi que instruiu ele se não existia essa lei mosaica? Isso assim, né, até pela oferta, né, que realmente tinha ali. E é interessante que a gente pensa para pensar exatamente nesse primeiro momento de oferta, né, de Caim e Abel, você vai notar que não era sobre a oferta em si, mas tudo que o coração representava, o que eles pensavam no seu coração. E aí sim passava a ser a oferta, né? Aquele que entregar o melhor que realmente tinha, de trabalhar como tinha que ser, de entregar como tinha que ser, e dar o melhor e não entregar de qualquer jeito, né? Que é o principal realmente princípio e que deve ser analisado no teu coração. Não é sobre o valor da tua oferta, não é sobre o valor do teu dízimo, mas é sobre a intenção do teu coração, sobre aquilo que você entende de princípio, aquilo que você coloca sobre a tua vida e de que você é grato a Deus e oferta a Deus sobre os princípios, a forma e o entendimento do teu coração sobre isso, né? Exatamente que a primeira frase que é relatada na Bíblia já começa principalmente com a intenção do coração de quem está ofertando. Mas vamos lá, pastor. No decorrer do Antigo Testamento, né, o senhor falou já que realmente tinha toda a lei mosaica, ela instituiu o modelo, vamos colocar assim, a praticidade, como que ia ser dar dízimo a quem, estabelecido como que ia funcionar de acordo com isso, né? E aí, como é que a gente realmente vai analisar todo o Antigo Testamento? Porque exatamente como o senhor falou, todo mundo acha que, ou pelas pessoas que não querem dar os dízimos, dizem que isso era só na lei mosaica. Ficou lá, eu era de 3 em 3 anos, ou era assim, ou era assado. Como era que realmente funcionava, para que a gente entenda como que era, assim, ou se realmente as pessoas estão totalmente erradas, até a forma de pensar, de como que funcionava essa parte do dízimo no Antigo Testamento. Bom, primeiro a gente vai dizer o seguinte, o dízimo, como eu já falei, ela é anterior à lei mosaica. Mas quanto a toda a lei, nós precisamos entender o que é que Paulo vai dizer, né? Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 24, ele vai dizer que a lei servia como um aio, um tutor. Ele está nos ensinando, ele é um pedagogo, a lei, né? E aí ele vai dizendo que tudo aquilo que está no Antigo Testamento em forma de lei nos servia para ensino. Mas isso não quer dizer que a gente vai abolir. O que nós não vamos mais agora é cumprir pelo cumprir.
É mais ou menos o seguinte, quando você ensina uma criança, a Helena, pequena, 2 anos, e a gente tem que ensiná-la a escovar o dente, até ela adquirir esse hábito, tem que ser na força da lei. Você precisa escovar esse dente. Sim. Com o tempo, isso não precisa mais ser a lei, mas já adquirir o hábito. Então, todo o Antigo Testamento, Paulo vai dizer que todas aquelas leis, elas serviam como um tutor, um pedagogo para nos ensinar. Para quem acredita que o dízimo é algo imposto pela lei, então deve entender que Abraão dizimou muito tempo antes da lei. Isso podemos ver lá em Hebreus, capítulo 7, versículos de 1 a 4, quando vai citar essa passagem. Abraão deu o dízimo de tudo, também nós vamos encontrar em Gênesis 14, 20. E aí nós vamos ver que o costume de pagar dízimo era muito comum entre os povos naquela época. Por exemplo, nós vamos ver esse voto de Jacó lá em Gênesis 28, 22, e tudo isso está falando sobre dízimo, antes da lei mosaica. O dízimo em Israel, já agora no período da lei mosaica, consistia em 1/10 da produção anual de alimentos e do crescimento dos rebanhos e da ovelha. Era um costume considerado sagrado e em agradecimento, em louvor a Deus. Então, quando se olhava para o dízimo, nunca se olhou para o dízimo enquanto o Antigo Testamento como algo ruim, penoso ou obrigatório. Por exemplo, quando nós chegamos no livro de Malaquias, Malaquias nós vamos ver o povo acolá cumprindo algumas coisas, deixando outras de cumprir, e o problema não era que eles cumprissem ou não cumprissem, mas como eles estavam fazendo. Por exemplo, Malaquias, um texto bem conhecido de todo mundo que quer falar sobre dízimo, seria Malaquias 3:10, tragam a casa do Senhor os dízimos, né? E aí ele vai falar lá que as pessoas estavam roubando a Deus, como podemos roubar nos dízimos e nas ofertas. A questão é que não estavam apenas deixando de dizimar ou de ofertar a Deus. Todo o livro de Malaquias, ele trata do culto a Deus. Então, o que é que estava acontecendo em Malaquias? O período de Malaquias, as pessoas deixavam de servir a Deus, deixavam de ofertar a Deus como deveria. Continuavam tendo culto, continuavam ofertando. Agora, o problema, se nós observarmos, é o quê? É que as pessoas estavam ofertando de qualquer jeito. Os dízimos e as ofertas continuavam, mas não como Deus já havia estabelecido. Os sacerdotes aceitavam tudo aquilo ali. O que era ofertado, o que eles levavam como sacrifício, por exemplo, como oferta, como dízimo, né? Por exemplo, os sacrifícios, você tinha que levar um cordeiro macho de 1 ano, sem mancha, sem mácula. Eles estavam ofertando agora, levando para o sacrifício, animais coxos, mancos, cegos, defeituosos, e os sacerdotes estavam aceitando. Então, qual é a reivindicação, qual é a palavra de Deus contra aquelas pessoas? Era contra aqueles que continuavam fazendo a coisa certa da forma errada. Então, não era apenas uma questão de dizer assim, deixou de dizimar. Alguns estavam deixando de fazer isso, mas outros faziam da forma errada. Então, não é apenas o fazer, mas o como fazer. Nós temos uma passagem bastante conhecida no texto do Novo Testamento, da viúva pobre. Ela é a que dá menos. Mas, aos olhos de Jesus, ela ofertou mais, porque ofertou tudo. Então, não é a quantidade quem vai estabelecer essa questão de se nós estarmos certos ou estarmos errados. Mas é uma fidelidade, é o coração, de como é que nós entendemos. Então, as pessoas, nos tempos do Antigo Testamento, elas ofertavam e entendiam isso como uma forma de gratidão ao Senhor. O discurso sobre dízimo, ela é recente, não é naqueles tempos bíblicos. Então, essa questão, se eu dizimo ou se eu não dizimo, não tem nada a ver com o entendimento sobre a lei. Nós colocamos aqui, a pessoa vai dizer, olha, eu não dizimo porque é a lei, nós não estamos debaixo da lei. O dízimo isso existia antes da lei. Então, isso você vai continuar a dizimar agora, já que não é lei? Exatamente. E é exatamente esse ponto que a gente quer chegar, né? Porque a gente explorou bastante esse Antigo Testamento e
essa parte é até comum a todo mundo. Todo mundo, a lei dava, a lei tinha que obrigar e tal, tinha que ser assim dessa forma. Muitos usamos realmente o versículo de Malaquias. Mas, e quando a gente chega no Novo Testamento, como o senhor já citou, né, a questão da viúva, e a gente já falou realmente que a questão da viúva tinha todo o princípio de realmente a essência do teu coração sobre ofertar. Mas antes da gente passar para o dízimo no Novo Testamento, né, para que a gente realmente ali elimine toda essa ideia de que só era na base da lei, explica para a gente, professor, onde é que estão as ofertas? Onde é que realmente entram as ofertas aqui, para que a gente consiga separar entre ofertas e dízimos, onde é que se tinha esse assunto, para que a gente vá para o Novo Testamento também já com essa ideia de o que é as ofertas e o que é os dízimos. Olha, oferta e dízimo, nós vamos encontrar essa questão dos dízimos dentro da lei mosaica, e a oferta que nós vamos sempre ter são algumas ações de graças que algumas pessoas vão trazer ofertas ao Senhor. Existe, por exemplo, um escritor judeu ali do terceiro século, Flávio Joséfo, e ele falava sobre isso, sobre a questão da oferta dentro do povo judeu, que era estabelecido como se fosse não um décimo daquilo que você ganhava. O décimo era o dízimo. Uhum. Mas a oferta bem maior, e seria então 1/5 do que você ganhava. Era como se você está falando de dízimo, você faça ali uma divisão de 10, pega uma parte dessa e entrega, devolve ao Senhor. O costume judaico de oferta, na verdade, eles ofertavam, segundo a tradição, o próprio Flávio Joséfo é um historiador judeu ali do terceiro século, ele vai dizer que a oferta era uma tradição que se ofertasse, então, 1/5 do que você ganhava. Então, o que nós vamos ver como dízimo e oferta, o dízimo, segundo o texto bíblico, ele é para sustento da obra. A oferta também. Agora, o que difere é que Paulo, agora já falando já no Novo Testamento, Paulo vai dar a instrução de que esse dízimo ou oferta, ele precisa ser sistemático. Ele não pode ser hoje e amanhã, não. Ele tem que ser sistemático. É o que Paulo vai mostrar e a gente vai trabalhar isso um pouco mais na frente. Segundo, ele tem que ser proporcional ao que se ganha. Então, só aqui nós vamos entender o seguinte: dízimo é algo sistemático e proporcional. Oferta, eu posso ofertar de acordo com o que eu possa ter de rendimento. Eu estou tendo um rendimento X, independente do meu salário, mas a igreja está precisando de uma oferta, eu vou ofertar aqui. Nós começamos a ensinar as nossas crianças não a dizimar, mas nós começamos a ensinar as crianças a ofertar. Exatamente. A oferta, ela vai de um coração generoso. Então, eu acho que a distinção entre dízimo e oferta, ela tem a ver muito com aquilo que é proporcional ao que eu ganho, em primeiro lugar, que seria o dízimo, e a oferta estabelecida por aquilo que eu entendo que há necessidade maior no momento. Entendi. Exatamente isso, né? Esse é um ponto muito importante que o senhor falou, de quando começar então a ofertar, né? Isso principalmente aos pais, ensine seus filhos exatamente desde o quanto antes a ofertar, a separar aquilo que é do Senhor, que você pode ofertar, que você pode ensiná-lo, né? Oferta, a gente hoje em dia tem muita questão do Pix, do dinheiro eletrônico, essas coisas, né? Tanto que eu e minha esposa, quando a gente começou a entender que a Helena, com 2 anos, tinha que olhar para nós, ver esse exemplo, a gente por muitas vezes esquece que está com dinheiro físico para ofertar na igreja, né? Mas, cara, a gente consegue separar sempre uma moedinha para dar para ela ofertar na salva. Sempre perguntando aos avós, cadê a moedinha da oferta? Não, assim, toda vez que ela chega em casa, que ela vê uma moeda, ela automaticamente já diz que é para levar para a igreja. Seja na segunda-feira, que ela vai passar a semana inteira para poder ofertar no domingo, mas não, aqui é a ofertinha da igreja. E quando a gente se coloca realmente assim à disposição de procurar sempre ter uma moeda para ela ofertar, um valor para ela estar colocando, ela fica sempre muito feliz, né? As crianças gostam muito de participar desse momento do culto ali, é sempre muito incrível. E assim ela vai entendendo que existe algo que é da igreja, é ali do Senhor, ela tem que levar, e ela se preocupa. E uma criança de 2 anos, ela começa a ter a responsabilidade de, papai, ela me pergunta, pai, cadê a moedinha para levar para a oferta, para a igreja? Né? Tanto que às vezes eu tenho que trocar o dinheiro na moneda da igreja para poder dar a oferta a ela, né? E aí, assim, chegando no Novo Testamento, pastor, onde as pessoas sempre dizem a seguinte frase: Jesus
nunca falou sobre dízimos. Eu vou até repetir para ficar bem claro para você. Muita gente chega para a gente, ou para muitas pessoas, muitos pastores, e dizem: Jesus nunca falou sobre dízimos. Nunca disse que a gente tinha que dar o dízimo, Jesus nunca disse que a gente era obrigado a dar. Então, se ele nunca disse, Jesus veio para tal, abolir todo o Antigo Testamento, eu não preciso mais dar dízimo, não tem esse negócio, o pastor quer roubar meu dinheiro, não vou dar para ninguém, a igreja que se sustente sozinha com oração e que Cristo manda do céu. Muitas vezes você vai ter essa ideia. E aí, pastor, como é que a gente resolve esse grande problema que a gente vê em muito crente, muita gente que diz que vai para a igreja? Vamos começar assim, vamos falar do dízimo nos tempos de Jesus, mas ainda sobre a ótica da antiga aliança. Por quê? Porque algumas pessoas acreditam que a nova aliança foi estabelecida no nascimento de Jesus. E não foi. A gente vai observar isso, que lá em Hebreus, capítulo 9, nós vamos ver que a nova aliança é estabelecida a partir da morte de Jesus. Sim. Se nós temos agora um Novo Testamento, o Testamento ele só entra em vigor com a morte daquele que o estabeleceu. Sim. Então, a nova aliança ela só é estabelecida na morte de Jesus. Então, durante toda a vida de Jesus, nós estamos vivendo sobre a ótica da antiga aliança. Sim. Então, sobre essa ótica da antiga aliança, nós vamos ver que Jesus ele vai tratar de alguns assuntos. Cristo, por exemplo, ele vai ser o mediador dessa aliança e ele vai tratar de algumas questões. E aí as pessoas entram nessa conversa. Falácia. Nessa falácia. Jesus nunca disse isso. Embora hajam algumas passagens mencionando o termo dízimo no Novo Testamento, todas as vezes que ela é feita com base na antiga aliança, no período de Jesus. Por exemplo, nós podemos citar Mateus 23, 23, né? Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endrio, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Agora, olha o que é que Jesus está dizendo. O que é que as pessoas costumam falar? Que Jesus nunca obrigou ninguém a dar dízimo. Não falou sobre isso. Não falou sobre isso. Mas em Mateus 23, 23, depois de dizer isso, Jesus diz: vocês devem praticar estas coisas. Que coisas? Exatamente. Que coisas? Dar o dízimo e fazer outras coisas. E ele continua sem omitir aquelas. Sim. Então, olha que falácia. É muito daquele tipo de gente que diz assim, tem um monte de gente falando. Cita uma. Aí não tem. Aí desapareceu todo mundo. Aí, muita coisa. É muita coisa. Que coisa? Não consegue citar uma. O texto bíblico, as pessoas vão dizer assim, Jesus não diz que nós devemos dar o dízimo. Tá, peraí. Aonde? Não fala nenhuma menção. Nós estamos citando uma aqui, prática, em que Jesus está dizendo que as pessoas, os fariseus, dizimavam. Jesus não está condenando a prática dele, pelo contrário, está dizendo que eles devem fazer isso, mas continuar com outras coisas. Lá em Lucas 18, 12, diz o seguinte: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Lá em Lucas 11, 42, diz: ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar essas coisas sem deixar aquelas. Novamente, o que nós estamos vendo. Sim. No período de Jesus, vivendo sobre a antiga aliança, nós não vamos encontrar Jesus dizendo que não deve dar o dízimo. Então, o que nós temos aqui é que, em alguns momentos, Jesus está corrigindo o conceito equivocado que tinham da lei. Por exemplo, o que é que eles entendiam que era a traição, adultério? Era se fossem pegos em adultério, no flagrante, Sim. Não é? Tinha condenação. Então, o que é que Jesus está dizendo? Vocês ouviram falar. Mas ele não está dizendo assim, é assim que está escrito. Ele está corrigindo. Vocês ouviram falar. Foi ensinado para vocês assim. Eu, porém, vos digo.
Uhum. Se um de vocês pensar, desejar, olhar para outra mulher, você já pecou no seu coração. Sim. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um exemplo claro de que Jesus cita a lei, a lei mosaica, ele faz correções quando há essas distorções, como o caso do adultério, mas quando ele cita, e nós vimos aqui algumas passagens que ele cita o dízimo, ele não faz correção, ele não vai abolir essa prática. Pelo contrário, ele vai estimular que as pessoas devam praticar. Bem, e assim, a gente sempre vai ter que entender realmente essa questão, como o senhor falou, né? Que Jesus, ele vivia sobre essa ótica do Antigo Testamento, cumpriu-se toda essa ótica do Antigo Testamento, e realmente, por muitas vezes, ele veio colocar exatamente essa forma da graça para a nossa vida, né? Porque muitas vezes a gente assim, a graça é uma coisa de graça, mas existe um peso muito poderoso sobre a graça, como o senhor disse, né? Antes era se pegar em adultério, no ato, no flagrante. Hoje, se você pensar, você já pecou. E aí, desde que a gente começou o podcast de hoje, a gente falou sobre isso, sobre a intenção do coração. Desde lá, após o Éden, que isso aqui é realmente importante para Cristo, e você cumprir essas leis, cumprir os mandamentos, por muitas vezes a palavra vai dizer guarde os mandamentos, guarde as leis, ame os mandamentos, ame as leis, e entenda isso, porque sem entender você não ama Cristo. Quando você passa a entender, você coloca o valor, a obrigação e o amor sobre aquilo ali, né? Você se cobra sobre, eu preciso fazer isso aqui porque eu amo a Cristo, eu amo a igreja, eu amo o reino e toda a sua justiça, para que eu faça isso aqui. E aí a gente vai ter que entender realmente isso, que Jesus, ele colocava, como você falou, né, a gente leu nas Escrituras, afirmava, continue fazendo. Porém, entenda por quê. Não só dê. Não é de qualquer jeito, tem que ser de todo coração, você tem que compreender, você tem que amar fazer isso, né? Não é só sobre o valor e se exibir porque eu dou um valor alto, ou um valor baixo, mas que você realmente coloque ali de todo o teu coração, que você ame ofertar e dizimar na casa do Senhor, realmente, né? Mas aí, pastor, assim, a gente entendeu como o senhor falou, né, que a nova aliança é pós a morte de Cristo. Pós a morte de Cristo vieram todos os apóstolos, os seus ensinamentos, as cartas e tudo. E aí, onde é que está o ensinamento agora para a nova aliança, para o que a gente realmente vive efetivamente hoje? Vamos lá, vamos só recapitular, né? Porque as pessoas alegam, não, é uma lei mosaica, a lei foi abolida. Uhum. Então, nós começamos a dar o argumento seguinte, o dízimo é anterior à lei. Sim. Quando nós estabelecemos, quando Deus estabelece a lei, o dízimo entra na lei, agora passa a ser obrigatório, é uma lei, o que nós vemos é o contrário do que as pessoas dizem. Jesus nunca disse, Jesus disse, nós citamos aqui alguns textos, aqui é ao vivo, mas depois ele pode voltar, né? Quando for assistir depois, ele vai poder voltar e ver de novo quais são os textos que nós citamos aqui. Eu posso até repetir, Mateus 23, 23, Lucas 18, 12, Lucas 11, 42. Então, o que é que nós podemos observar? É que Jesus diz para continuar ofertando, né? Mas isso, como você bem colocou, ainda é no tempo de Jesus, mas sobre a antiga aliança. Já na nova aliança, nós temos um texto aqui citado. Deixa eu pegar a Bíblia aqui, só para que a gente observe. Embora eu tenha estabelecido já aqui, ela é só Hebreus, capítulo 7, dos versículos 1 a 10. Ele vai falar exatamente sobre o sacerdote Melquisedeque. A partir do versículo 2, ele vai dizer, e Abraão deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, que quer dizer rei de paz, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. O que é que nós temos aqui de observar? Nós temos aqui algumas lições extraídas do texto, né? Aqui já na nova aliança. O que é que nós temos? Em primeiro lugar, ele deu o dízimo, o pai da fé, deu o dízimo de tudo. Então, o que é que nós estamos observando aqui? É um ensino sobre o dízimo, sobre a ótica da nova aliança. Em segundo lugar, ele deu o melhor. Em terceiro lugar, a entrega dos dízimos se deu não por pressão da lei. Existia lei?
Não existia lei, uma vez que o povo de Israel ainda nem existia. Uhum. Então, não era por causa da lei. Quarto, Hebreus nos faz perceber e reconhecer a superioridade do valor de dízimo que é dado a Cristo imortal em relação aos dados aos sacerdotes mortais. Quinto lugar, o autor vai destacar que os que administram os dízimos também devem ser sacerdotes. Desculpa, devem ser dizimistas, né? Os que administram o dízimo também são dizimistas, nos versículos 9. Ser ou não ser dizimista é uma questão que acreditamos na causa que abraçamos. Por exemplo, nós temos consciência, bati aqui, eu acho que fez barulho, mas a gente tem consciência do que é que nós estamos envolvidos, nós acreditamos em tudo aquilo que nós falamos, porque se nós acreditamos nisso, nós nos envolvemos, nós nos comprometemos com isso. Então, uma das causas que nós podemos citar de as pessoas não dizimarem é porque não se comprometem realmente com isso, né? Por exemplo, quando quiseram, a gente vai observar ainda no Antigo Testamento, o mesmo exercício prático que nós fizemos agora há pouco. No Antigo Testamento, Jesus corrigiu algumas práticas veterotestamentárias. Estavam equivocadas, mas não fez isso com o dízimo, mas podia fazer. Sim. Agora nós vamos ver a mesma coisa se repetindo com os apóstolos. Quando quiseram continuar com a prática do que seria adultério, Jesus corrigiu. Não foi assim? Sim. Quando nós vamos ver agora alguns homens que desceram para a Judéia, de Antioquia, e passaram a ensinar aos irmãos que eles precisavam ser circuncidados, por que eles ensinaram isso? Porque era uma lei mosaica. Sim. O que aconteceu? Agora, Paulo e Barnabé vão corrigir esse problema, lá em Atos 15, o primeiro concílio da igreja. É a questão dos judaizantes. Então, observe, em Hebreus é citado o dízimo, não é feita uma correção. Mas em Atos 15, nós temos aqui a citação da lei, que era a circuncisão, e agora essa atitude é corrigida por Paulo, Barnabé e pelos demais apóstolos. Então, por que todas as vezes que é citado o dízimo, não há essa correção? Se esse entendimento que algumas pessoas afirmam está correto, olha, o dízimo não é para os dias de hoje. Ele foi abolido com o Antigo Testamento. Então, por que nem Jesus, nem os apóstolos o fizeram isso quando tiveram a oportunidade? Jesus corrigiu o adultério, a forma que estavam entendendo. Os apóstolos aboliram a questão da circuncisão. A circuncisão. Sim. Mas não falaram sobre o dízimo. Então, não há essa passagem bíblica que foi abolido o dízimo. É aquela coisa, né? Rapaz, se a lei tá ali, tá funcionando, já existe a regra, já existe a aplicação, eu não tenho que mexer nela. Tá entendendo? É aquela coisa, o cara nunca falou que eu tenho que dar. Irmão, funcionava. Já estava estabelecido culturalmente no coração das pessoas e como que se estava ali. Eu não precisava mudar. Quando se tinha um problema, como exatamente você citou, da circuncisão, que é onde se tinham gregos e pessoas de outra Ásia, sabe lá da onde, então você tinha exatamente essa questão de, cara, eu preciso consertar isso aqui, porque aqui já não está funcionando mais. Mas nunca foi exatamente a situação do dízimo. A gente vai ver, muitas vezes, exatamente essa questão de quando aparece alguma situação, seja da oferta, como a gente já falou, né, sobre algum outro caso na Bíblia, a gente vai já falar sobre isso, que é exatamente sobre a quantidade de dízimo, se você está escondendo as coisas daí, não é da igreja, irmão, mas é de Deus. Você, isso aqui eu vou escolher dar dizimar, outra coisa eu vou escolher não dizimar. A gente tem o caso na Bíblia exatamente disso, né, de que o casal disse, não, isso aqui eu ocultei e não vou ofertar. Aqui eu vou, né? E isso não é sobre prestação de contas com a igreja, irmão. É prestação de contas com Cristo, de que você entenda que existe uma forma de estabelecimento, né? E sobre por que vai dar dízimo, por que a gente oferta, né? E vai ser o próximo assunto que a gente vai conversar aqui, o porquê disso, né? A gente falou sobre a nova aliança, ninguém nunca aboliu o dízimo, ninguém nunca aboliu as ofertas, você continua dando, você continua sendo dizimistas. E aí, pastor, agora realmente assim,
por que a gente vai ofertar, por que a gente dizima, né? Qual é a necessidade que tinha desde os próprios tempos dos apóstolos, ou do próprio Jesus, que também tinha um ministério que precisava ser financiado, mas da onde é e para que a gente realmente precisa ofertar e dizimar? Bom, nós podemos começar já pelo Nova Aliança. Sim. Né? 1 Timóteo 5,18 vai dizer que não amordeçai o boi enquanto está debulhando e o cereal. E vai dizer também que o trabalhador merece o seu salário. Nós precisamos sustentar a obra de Deus. A obra de Deus, essencialmente, é feita através da igreja, de missionários. Então, a forma que se encontra para que se sustente essa obra é através de dízimo e de oferta. A questão é que a oferta ela não é sistemática, ela não tem um valor específico. Sim. Quando se fala do dízimo e a justificativa é para que mantenha a casa do Senhor, ela é sistemática e ela é proporcional. Então, imagine uma igreja onde se tem todos os custos, se tem algumas igrejas, não no nosso caso, que nós temos prédio próprio, mas nós temos um custo para manter aquele prédio, mesmo sendo próprio. Sim. Mas outras igrejas que alugam o prédio precisam pagar aluguel. No nosso caso, embora não pagamos aluguel, nós temos as despesas com energia, com água, com internet e tantas outras energias. Né? E não chegamos ainda no salário do pastor, que, segundo o texto bíblico, é digno do seu salário, para que ele possa dedicar-se exclusivamente à obra. Como é que a gente sustenta isso? Então, imagine, nós temos que fazer um levantamento anualmente, aqui pelo menos, aí a gente vai voltar a um ponto de outros podcasts, né? As igrejas sérias fazem isso, igrejas comprometidas com o texto bíblico vão fazer isso. Vão fazer um levantamento, vão apresentar à igreja, à membresia, o que aconteceu no ano anterior, fazer uma prestação de contas e já vão fazer um planejamento para o início do ano. Nós aqui na igreja, por exemplo, agora na primeira quinzena de janeiro, eu acho que primeira quinzena de janeiro, não vou saber qual é o dia agora, mas nós temos sempre esse costume de apresentar tudo o que foi gasto no ano anterior e apresentar um orçamento já para o próximo ano. E a igreja aprova, nós vamos trabalhar com base nisso. Agora, como é que nós podemos fazer um orçamento futuro se nós não sabemos quanto vai entrar? Então, com base nas ofertas, nós temos uma estimativa, mas não é real, e aí acaba complicando muito. A partir dos dízimos, que nós vamos ver como é sistemático e qual é o valor, então nós conseguimos nos preparar melhor. Então, qual a justificativa bíblica? E isso é um texto bíblico que vai dizer, né? Malaquias vai dizer isso. Qual é a justificativa bíblica para os dízimos? Manter a casa do Senhor. E assim, gente, a gente vai ter que só abrir um parênteses aqui, né? Porque muitas pessoas que muitas vezes querem dizer assim, não vou dar dízimo porque vai só luxar o pastor vai fazer isso, aquilo e tudo. Bom, a gente toda vida fala aqui é sobre igrejas sérias, tá? Se você hoje está participando de uma igreja que acontece isso, e veja algumas coisas, tá? Mais uma vez, todo podcast a gente diz isso, né, pastor? Ninguém está querendo aqui dizer assim, sara a sua igreja, vá para um lugar. Não é. É para que você entenda, você aprenda. E tem muita igreja séria. Muitas igrejas sérias, gente, tá? E que se a tua igreja não tem essa visão ainda, isso não significa que teu pastor, porque ele é ruim, porque não é, irmão. Talvez você possa lá ensinar, tá? Se você tem a abertura para ensinar, você possa ajudar, você possa contribuir com o reino aonde você está, faça, certo? Então, é que tudo que a gente ensina aqui, tudo que a gente passa para você aqui, é para que você analise, compreenda e compartilhe no reino de Deus. E se você quer estar aqui, não compartilhando esse vídeo, você não curtiu, não comentou, coloca aí no comentário, comenta a tua opinião sobre o que a gente está falando aqui hoje, né? Compartilha com seus amigos, compartilha com o teu ministério, com as pessoas que estão à tua volta, com seus irmãos da igreja, para que eles todos possam aprender realmente sobre como dizimar, né? O quanto isso é importante para o reino de Deus, para tudo que a gente faz na igreja, realmente, né? E assim, a gente tem sobre essa questão e a gente realmente vê dois tipos de pessoas, na verdade, né? A galera que realmente não quer dizimar, e muitas vezes não é o mais pobre, porque isso está faltando, não é sobre isso. Muitas vezes a parte mais rica que não quer dizimar e acha que é muito dinheiro que vai dar para a igreja. E a galera que realmente sabe porque o pastor vai luxar e vai enricar.
né? E assim, irmãos, se comprometa com a igreja que realmente investe, tudo bem investir na sua estrutura, né? Nós estamos começando a falar sobre climatizar a igreja, a gente vive numa região, você não conhece aqui, nós somos do Ceará, vivemos numa região bastante quente do Juazeiro do Norte, e muitas vezes é desconfortável, né, para as crianças, quando a gente não tinha ar-condicionado na sala das crianças. Hoje, para a glória de Deus, nossas crianças estão ali, né, cultuando a Deus de forma um pouco mais confortável, mas também para a gente, em épocas quentes aqui na nossa cidade, é muito difícil, né? Aí vale dizer que quem está nos assistindo, ele não vai dizimar lá na igreja. O dízimo, ele deve ser feito na igreja local. Precisamos dizer. Mas se você quer ofertar para contribuir com a climatização da igreja, basta acessar o nosso site e você pode ofertar. Dizimar é na igreja local. Exatamente. E é isso que a gente ia falar, né? Se você, talvez em algum momento aqui já sentir, cara, aprendi, né? Entendi algumas coisas, coloquei muito mais conhecimento a partir de acompanhar os podcasts, os devocionais que a gente faz todos os dias, não está na escritura, né? Se você não segue nas nossas redes sociais, da Igreja de Leal de Juazeiro, né? Do Instagram, está na escritura, você pode estar ouvindo todos os nossos devocionais diários. Se você já sentiu assim, cara, aprendi, tenho realmente crescido no reino através desse conhecimento, e você quer nos ajudar, você quer ofertar a nossa igreja sobre tudo que a gente tem feito aqui, né, as missões que a gente tem cumprido, os sonhos que a gente tem para esse próximo ano de 2025, que a gente vai estar compartilhando com vocês na rede social. A gente tem esses próximos dias, eles vão estar lançando alguns materiais já online. Então, assim, tudo que tem acontecido aqui, Deus tem colocado realmente à mão. Nós temos visto o crescimento de Deus realmente em todo esse conhecimento sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, né? Então, fica à vontade, você pode compartilhar, você pode aqui divulgar o que a gente está fazendo. Se você quer ofertar, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais, você vai ter a oportunidade de ofertar e contribuir bastante no reino de Deus com tudo que a gente tem feito aqui. E aí, pastor? Pede aí para colocar, né, no nosso o link aí para quem quer ofertar. Pode colocar o Pix da igreja aqui embaixo, né? Pode colocar o Pix aqui, que pode, se você quiser ofertar, realmente assim, para a gente ficamos muito gratos pela sua vida, né? Ficamos felizes por estar contribuindo na sua vida com o reino e com o seu crescimento, e que a gente possa realmente contribuir e avançar com o reino de Deus todos os dias, em missões, plantando igrejas, que é o nosso sonho do ano que vem, a gente conseguir avançar a partir disso daí, né? Agora, tem um detalhe que você falou, Yuri, que as pessoas falam assim, vamos enriquecer os pastores. Eu sempre gosto de comparar, quando eu escuto isso, com jogador de futebol. Uhum. Existe quantos Neymar? Existe quantos Messi? Existem quantos jogadores de futebol no planeta? Que sim, são muito bons, né? São muito bons. Agora, quantos ganham salários astronômicos dessa turma? Uhum. Se nós olharmos, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, nós temos ali, são 20 times, acho que é isso, 20 times, né? Então, você vai observar que nem dentre esses 20 times da Série A, nem todos ganham salários astronômicos. Uhum. E quando nós comparamos com a quantidade de jogadores inscritos na Confederação Brasileira, aí é que esse número reduz muito. Sim. Então, a mesma coisa é quando se fala de pastores. A quantidade de pastores que nós temos e a quantidade de pastores que de fato têm um salário alto é ínfimo. Sim. A grande maioria, mais de 90% dos pastores, ou eles trabalham para se sustentar, porque a igreja local não tem condições de sustentá-lo, ou muitas vezes ele tem um salário que é condizente com a necessidade de pregar o evangelho. Sim. E a maioria dos pastores não troca de carro todo ano, a maioria dos pastores não tem casa própria. Uhum. Então, moram, é uma moradia da igreja, a igreja fornece a moradia. Quando não é na própria igreja. Quando não é na própria igreja. Então, as pessoas estipularem isso, aí vale um desafio para quem já falou isso, né? Uhum. Você conhece quantos pastores? Quantos pastores você conhece assim? Aí você quer citar um da mídia? Não, é quantos você conhece. Uhum. Você sabe o nome, você sabe mais ou menos a renda dele, o estilo de vida. Quantos? A gente vai perceber que a maioria dos pastores não tem esse estilo de vida extravagante que as pessoas falam. Isso é uma narrativa falaciosa. E a gente aqui realmente assim, se você hoje sentiu realmente não só conosco, né? Quantos missionários aqui a gente tem na nossa cidade, alguns amigos missionários, e que precisam muitas vezes de oferta, de algo muitas vezes para contribuir no reino, né? Igrejas
que a gente aqui vive uma cidade grande, né? De Juazeiro, que tem muitas oportunidades, muitas pessoas, mas é uma cidade pequena também, você pode, ao seu lado, se você tiver aí realmente, contribuir, ofertar, procure um pastor, um ministério que você possa apoiar, realmente, que você possa ofertar, e de todo o coração. Muitas vezes a gente vai encontrar pastores, histórias de que precisavam de oração, né? Cobertura espiritual de algumas coisas realmente ali, e diga assim, cara, vou orar para um pastor, vou apoiar um ministério, liga um pastor, estou orando por você, pelo seu ministério, por aquilo que você tem feito, glória a Deus pela sua vida, né? Muitas vezes a gente pode ofertar nem só realmente o dinheiro, mas um tempo de dedicação a orar para algum ministério, de algum serviço que você possa fazer, de algum talento que você tenha para ir servir nas missões. Então fica aqui todo o nosso Inclusive, incentivo a você aí. o Ministério Fiel, ele tem uma área de apoio aos pastores. Sim. Tem duas áreas, né? Uma de pastores que necessitam de apoio e outra de quem quer apoiar os pastores. Então, as pessoas adotam um pastor, as pessoas contribuem com o ministério do pastor, né? Isso para que a gente possa observar essa falácia, que os pastores estão enricando. Quais são os pastores que estão enricando? É um número muito pequeno. E aí, realmente, a gente fica muito feliz se você hoje tiver essa iniciativa de avançar no reino, na missão, em apoiar algum pastor, em abençoar a nossa igreja, em abençoar outras igrejas à tua volta, mas que você estenda realmente seus olhos para o reino, tá? Porque funciona muito com o financeiro, a gente sabe que muitas vezes está difícil no nosso país algumas questões, mas precisamos, sabemos e cremos em um Deus fiel que pode usar a tua vida para abençoar muita gente, tá? E aí, pastor, para a gente passear mais para o fim agora, exatamente essa questão da quantidade do dízimo, né? A gente faz essa questão, tipo assim, eu ganho um X valor, mas nesse mês eu vendi um terreno, vendi um carro, vendi alguma coisa, eu preciso dar esse dízimo também, preciso dar essa 10ª parte, eu sou obrigado, ou eu posso dar como oferta especial à igreja, ou posso, porque assim, aquela questão, tipo, a gente sabe que muitas vezes realmente existe alguma questão, tipo assim, opa, irmão, cresceu o olho, deu dízimo hoje, muito alto, o mês que vem vai dar também. Não é assim, gente, mas a gente tá falando sobre igrejas sérias, tá? Mas eu posso dar como oferta especial? Tem que ser como dízimo? Como é que a gente funciona essa questão? Para a gente cumprir realmente assim o princípio de Deus. Vamos observar o que a palavra de Deus nos diz, né? Paulo vai dar algumas instruções de como deve acontecer as coisas. O que é que ele vai dizer? Primeiro, citar aqui 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2, ele vai dizer no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha da parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não façam as colheitas quando eu chegar. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que existe um dia estipulado para que nós venhamos a ofertar e que ele tenha que ser proporcional. Então, o que nós precisamos entender, em primeiro lugar, quanto nós ganhamos sistematicamente. Então, a proporção é daquilo que sistematicamente eu ganho, né? E se eu ganho sistematicamente, então, sistematicamente, eu vou colaborar, eu vou contribuir. Paulo também vai dizer, em 2 Coríntios 8,3, que nós devemos dar de acordo com a medida das nossas posses. Novamente, Paulo está dizendo que é proporcional. Em 2 Coríntios 9, de 6 a 7, Paulo descreve o dar com o qual Deus se agrada, se deleita, se alegra. Ele diz, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Esse texto é entendido muitas vezes de forma equivocada, e aí muitas vezes com aqueles pastores, sim, que estão enricando. Mas o que é que o texto está dizendo é que nós estamos contribuindo com o reino. Se nós estamos contribuindo com muito, essa igreja vai ter muito o que fazer. Se nós contribuímos com pouco, a igreja vai contribuir, vai avançar pouco. Bom, e aí, além de Paulo estabelecer como devem ser essas ofertas, e nós entendemos que nós temos que dar com alegria, agradando ao Senhor com isso, é exatamente nesse sentido aonde, se nós somos fiéis, a igreja vai ter como avançar no próprio ministério. Vou dar um exemplo nosso aqui. Em 2025, nós já estamos orando aí há uns 2 anos. Em 2025, nós temos algumas pessoas se mobilizando para nos ajudar
a avançarmos no plantio de igrejas. Mas nós vamos precisar de recurso financeiro. Com certeza. Então, se a igreja se mobiliza e investe com dízimo e oferta, nós temos a condição de avançar com mais facilidade no quesito plantação de igreja. Se a gente vai ter uma dificuldade financeira, também teremos alguma dificuldade no plantio de novas igrejas. Mas tem outras coisas que eu gostaria de falar para a gente encerrar, que são as justificativas que as pessoas costumeiramente colocam, né? Dos não dizimistas. Para não dizimar. Por que eu não dizimo? Eu posso citar algumas aqui. Primeira, e refutá-las, né? Primeiro, algumas pessoas vão dizer que tem uma justificativa teológica. Aí o que é que elas vão dizer? Não sou dizimista porque o dízimo não é da lei, eu não estou debaixo da lei, mas sim da graça. Mas o dízimo é da lei, é antes da lei e é depois da lei. Sim. Nós falamos aqui exaustivamente, né? Se a graça domina a nossa vida, por que ficamos aquém da lei? Porque que graciosamente nós não contribuímos? Será que a graça não nos motiva a irmos além da lei? A lei estabelece 10%. Mas essa graça, a qual muitos dizem estar debaixo dela, não nos estimula, não nos orienta a darmos mais do que a lei estabelece? Eu acho que um segundo ponto que a gente pode citar ainda nesse quesito a lei diz não matarás. Aí né, que nós temos, eu, porém, Jesus dizendo, vos digo que aquele que odiar é réu de juízo. A lei dizia, não adulterarás. A palavra de Deus, Jesus vai dizendo, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar com a intenção impura, já pecou. A graça vai além da lei. É isso que Jesus está nos ensinando. Se essas pessoas querem ser teologicamente corretas, então elas precisam ir além da lei e não abolir o que graciosamente está na lei. Né? Então, essa seria uma justificativa. Outra refutação é sobre uma justificativa sentimental. Muitos dizem, a Bíblia vai dizer lá em 2 Coríntios 9, 7, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E aí nós costumamos a perguntar o seguinte, o que está acontecendo no coração de algumas pessoas para não estar alegre, contente, satisfeito em dizimar? É assim, você não entendeu a graça, irmão. Você não entendeu a graça. Eu estou salvo, não tá, velho. Você não entendeu a graça, sabe? O senhor falou, né? Se você ama tanto a graça, oferte e contribua com a graça crescente e avançando no reino de Deus, irmão. A gente acabou de falar e pedir oferta, não só para nós, exatamente isso é o dízimo. A gente não está aqui de pedir dinheiro para nossa igreja, está aqui o pessoal, nossa igreja. Irmão, procura o pastor para tu ofertar na vida dele. Tem gente precisando muito. Oferta uma cesta básica, se tu puder. Oferta, dizima alguma coisa na tua igreja local, mas oferta onde você puder e sentir no coração. Isso é ofertar com alegria. Não é só você. Só tem um detalhe. Puxar aí para você, só se eu tiver sentimental. Não pode ser que essa questão de sentimental, mas a gente tem uma justificativa aqui. Nós vamos chegar lá que algumas pessoas dizem assim, eu quero dizimar de outra forma. A gente vai chegar lá. Vamos lá. Ó. A justificativa financeira, né? É uma terceira. As pessoas vão dizer o seguinte, não sobra, eu ganho pouco. Bom, primeiro, o dízimo não é sobra. Assim. É honrar o Senhor com as primícias. Então, é a primeira parte e não a última. Segundo, que essa contribuição é de acordo, é proporcional ao que eu ganho. Então, ela vai atingir da mesma forma quem ganha muito e quem ganha pouco. Sim. Se a pessoa diz assim, eu só ganho um salário mínimo, o salário mínimo hoje está R$ 1.400, né? Ele vai contribuir ali proporcional com esse valor. Aí, respondendo já a sua pergunta, você diz quanto contribuir, eu posso dizer que essa pessoa vai ter que contribuir com R$140, ele não recebe R$140. Quanto é que ele vai receber? Depois de tirar todos os tributos, todos os impostos, não sobra para ele mais R$1.400. Ele vai estar recebendo ali algo em torno de R$1.100, quase R$1.200. Então, a contribuição dele é proporcional àquilo que ele recebeu. Não aquilo que é estipulado como salário mínimo, mas aquilo que ele efetivamente recebeu. Então, de acordo com aquilo,
ele dizima, né? Uma outra justificativa é uma justificativa assistencial. O que é que as pessoas dizem? Prefiro dar o meu dízimo aos pobres. Tá, só que de quem é o dízimo? De Deus. E quem é o administrador? A igreja. É Deus. E ele vai utilizar a liderança da igreja para fazer isso. Não compete a quem vai dizimar estabelecer como o dízimo vai ser trabalhado. E isso é de acordo com a liderança da igreja. Você pode ofertar lá. Dizime aqui e oferta. Você quer dar duas coisas? Tranquilo, não tem problema nenhum. A obrigação de cada um é contribuir. Ele contribui. Também é dever de cada membro da igreja exigir uma prestação de contas. Sim. Então, entenda, ele deve contribuir e ele também, voltamos a dizer, uma igreja bíblica faz isso. Ele vai ter uma prestação de contas e a pessoa vai atrás da prestação de contas. Mas ele não pode dizer como é que ele vai trabalhar o dízimo dele. Isso quem vai estabelecer seria a igreja local. A ordem é trazer todos os dízimos à casa do Senhor para que haja mantimento. Uma outra justificativa, a quinta justificativa, seria uma justificativa política. As pessoas vão dizer assim, eu não entrego mais os meus dízimos porque elas não estão sendo bem administradas. Novamente, não cabe a nós essa administração. Nós não podemos administrar o dízimo do nosso jeito. Novamente, você vai ofertar e exigir uma prestação de contas. E se algum equívoco, algum erro na administração, uma igreja séria, ela vai ter um conselho, vai ter um presbitério, a qual nós possamos procurar e para corrigir esse erro. Então, essa justificativa, novamente, nós conseguimos refutar. Se você tem alguma boa ideia, compartilhe com a sua igreja. Tem que fazer isso aqui ou ali, então compartilhe com a sua igreja que vai funcionar tranquilo. Né? Uma outra justificativa, e a última a gente pode encerrar aqui, seria uma justificativa contábil. Né? As pessoas vão dizer o seguinte, não sei quanto eu ganho, eu sou um trabalhador autônomo. Mas olha que absurdo quando a gente escuta isso. Como é que você vive? Você paga aluguel, você paga... e só não consegue dizimar? Então, assim, nós conseguimos estabelecer um valor fixo por mês, independente de quanto a gente ganha. Estipula, irmão. A gente pode fazer o seguinte, olha, vamos dar um exemplo. Eu sou um autônomo e eu sei que, por exemplo, na minha casa eu tenho que pagar aluguel, se eu não tiver casa própria, eu tenho que pagar transporte, Então você consegue estabelecer quanto é que você ganha em média. E em cima disso você estabelece quanto é a sua contribuição, né? E eu acho que esses pontos são importantes. E para a gente encerrar, eu acho que se nós vamos chamar isso de dízimo ou de oferta, prevalece o que Paulo vai nos orientar. Tem que ser sistemático, todo mês tem que ser proporcional e tem que ser com alegria. Exatamente. Visando o reino. Tem que ter uma visão escatológica também para alcançar as pessoas. E aí, assim, né, para a gente encerrar, bom, a Bíblia fala sobre tudo que a gente já conversou aqui e daquele que entende, que guarda os mandamentos e que ama, vai fazer isso, tá? A gente não está dizendo aqui que se você não der o dízimo, vai vir o tal do gafanhoto, vai roubar o teu dinheiro. Não, nada a ver, cara. Isso aí é coisa de quem cumpre o princípio de Deus. Se o teu dinheiro se esvai porque você não dizima, é porque talvez você não tenha administração do próprio dinheiro, tá? Mas que aí também a ver com prosperidade ao dizimar? Tem a ver com fé, tem a ver com o que Deus tem para a tua vida, tem a ver com o que você tem colocado, o teu planejamento financeiro, o teu trabalho, tá? Não é uma coisa ligada a ver com uma coisa com a outra. Agora, todo aquele que realmente vive os princípios de Cristo vive debaixo da justiça de Deus. Então, assim, gente, a gente tem que saber que amamos a Cristo, nos dedicamos a Ele e vivemos toda a nossa vida para a glória dEle. Então, que nós possamos ter compreendido isso hoje. Pastor, se eu posso dar a última palavrazinha para a gente encerrar o nosso podcast de hoje. Se comprometa com a obra de Cristo. As pessoas mais eficazes, felizes e as que mais prosperaram em todos os aspectos nessa vida foram as que investiram no reino de Deus. Falaram sobre o reino de Deus, falaram sobre o céu, desejaram o céu. Por isso, se comprometa, faça a coisa certa se comprometendo, mas da forma certa, tendo o seu coração, a sua mente, o seu desejo na obra missionária, na obra do Senhor. Show. E para a gente encerrar, a gente vai ter aqui 2 livros para te indicar sobre dízimos e ofertas, tá? Primeiro, o reverendo Hernando Dias Lopes,
Você pode estar adquirindo ele aqui no link abaixo, certo? E aqui no grande amigo nosso, aqui da nossa cidade, tá? Dízimos e ofertas, aqui do nosso querido amigo Pastor Carlos Alberto e a Dílio Éder Dantas de Lima, tá? Você pode também estar adquirindo ele, tá certo? São livros muito bons, que você possa estar crescendo e aprendendo mais sobre toda essa questão dos dízimos e de ofertas. E aí a gente já quer deixar mais uma vez aqui, se você quiser ofertar, contribuir com nossas ações sobre estar climatizando na igreja ou sobre qualquer outra ação que a gente vai estar tendo, pode acompanhar nossas redes sociais, sempre Igreja de Leade Juazeiro, ou só de Leade Juazeiro, tá? Tá na escritura também, que você pode estar nos seguindo no Instagram. Compartilha esse vídeo, segue aqui, comenta tudo que você quiser para a gente poder entender mais sobre você. Eu já quero te adiantar o nosso próximo episódio, que nós vamos estar falando sobre livre-arbítrio. Existe, não existe, posso fazer o que eu quiser, eu que escolho, eu que mexo na minha salvação, como é que vai funcionar toda essa questão aí? Então você já fica na expectativa, né? A gente vai estar abrindo a caixa de perguntas esses dias para que você possa estar perguntando lá no Instagram da igreja, de Leade Juazeiro mais uma vez. Tem uma dúvida sobre isso, sobre essa questão do livre-arbítrio? Pergunta lá para a gente estar comentando e conversando aqui no próximo episódio. E até lá, meus queridos, que você fique debaixo da bênção do Senhor. Tenha um grande abraço, uma incrível semana, amamos sua vida, queremos sempre te ajudar a você a crescer sua vida, sua família, teu ministério todos os dias. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu!